Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 4 e 5 de Comissão! Eu sou o Thunder e não reparem os figurantes do episódio 5 sem olho. Não tem nada de errado ali. Eu sou o Igor e estúdio de Rentão tá bem. Aqui é o Maurício, e eu ia pedir pra deletar, na verdade, a Yandere. Só esquece que essa personagem existe em Comissão, deleta as partes que ela aparece, tá tudo maravilhoso. Cara, essa personagem me dá gatinhos, de fato. Mas qual das? Porque já tem duas, né? Puta vida. Não, tem a que só quer ter uma rival, né? E a outra que tava querendo acabar com o nosso protagonista, né? Quer dizer, a protagonista é a Comissão, né? O resto é resto, né? Mas... Cara, é complicado, porque visualmente é incrível as montagens que fizeram pra fazer essa personagem ter as caras e bocas e os momentos tensos que ela criou. Coisas como a gente já tinha dito, multidisciplinaridade da direção, fazer essas cenas serem muito interessantes e brincar muito bem com iluminação, com perspectiva, dar tons mais sérios ao modo yandere dela. Mas, cara, não sei, é um pouquinho too much tudo isso? Só de você usar o eufemismo de um pouquinho too much, já responde sua própria pergunta. Porque é aquela coisa, eu entendo que o contexto são personagens excêntricos, mas só que você tem um nível de escalonamento que precisa ser respeitado. E o nível de escalonamento que eu tô falando não é de ter 1 milhão de amigos, mas é você querer ser a cachorrinha da Comissão fazendo arregal, você querer matar o Tadano pra sentar do lado dela, e você fazer caras e bocas depois que ela descobre isso. E posteriormente, quando você olha a garota que disputa com ela pra ser melhor nas atividades atléticas, você fala: isso tá normal demais. Isso diz mais sobre o contexto de Comissão do que sobre a garota. Aí você começa a ficar preocupado. O que tá acontecendo aqui? Eu entendo as características, eu entendo os elementos que ele quer compor, principalmente com a ideia do yandere, do próprio coitado da garota da Regal, que são colocados aqui. No episódio 5 a gente teve o Shinobio, e obrigado, Shinobio foi uma das melhores coisas que a gente teve. Eu acho que isso diz muito mais sobre Comissão do que deveria. Então, cara, eu entendo você utilizar esses estereótipos em torno dos personagens pra mostrar, eles são excêntricos e eles têm estereótipos que o nicho otaku conhece. Interessante. Só que aquela coisa, tem um nível de escalonamento que você precisa respeitar. Porque o que você tá apresentando aqui é muito complicado, porque querendo ou não, Comissão é uma comédia? Sim. Comissão tem muitos elementos que ele critica e se utiliza de maneira satírica? Tem. Mas quando você leva, vamos dizer assim, muito sarrafo, você precisa ter respaldo pra isso. E eu vejo que nesse episódio específico eles perderam tanto a mão, porque escalonou assim no nível, cara, que realmente senti falta da Yuno. Caralho! Ok, agora quem escalonou foi o senhor, mas tudo bem, respeito. Porque esse não é um problema, não sei, aí quero propor essa discussão, nesse aspecto, porque assim, eu entendo um anime de comédia escalonar pra fazer piadas um pouquinho too much. Tem animes que fazem isso a todo momento, mas quando você respalda, vamos dizer assim, o nível de escalonamento entre uma piada e outra, os absurdos meio que se equivalem. Em Comissão, a piada dessa yandere é um pouquinho too much em vários sentidos, porque, beleza, o começa com, sequestrei o Tadano-kun. Hã? Ele tá no meu armário e eu ameaço ele de morte várias vezes. E tem um monte de fotos da Comissão no meu quarto. E o Tadano está amarrado e visitam a minha casa e eu tranco ele num armário. Você começa a pensar, porque, peraí, eu tenho que levar isso apenas num lado cômico? A Comissão, em nenhum momento ele me fez só ter esse nível de perspectiva. Ele utilizava muitas comédias para introduzir questões de personagem ou estereótipos deles e fazer uma boa leitura sobre, fazer uma boa cena, uma boa
uma boa construção, tanto visual quanto de introdução de personagem. E funcionou perfeitamente até agora. Até no episódio 5 também tem mais 2 personagens que foram introduzidas e foram introduzidas muito bem. Foi a Shannon Bio. Ah, não, a outra já tinha sido introduzida nesse episódio. A garota de cabelo rosa que acaba sempre tentando ser a rival da Komi-san, mas no episódio 5 elas meio que se tornam amigas rivais, mas enfim, nenhum escalonamento chegou, então de repente eu sequestrei o moleque. Falo, pá, eu tenho que racionalizar sobre isso? Não. A resposta com spoiler, não. Apesar de que o anime deu uma aliviada, né? Acho que vocês já ouviram que no lugar daqueles hashis tinha uma faca, originalmente. Eu não fazia ideia. Hã? Eu não fazia ideia. Eu fazia porque o hashi não encaixava muito bem naquele contexto. Uhum. Dentro da ideia do creep que eles estavam fazendo ali, eu realmente achei que era uma faca. Então, eu pensei que era dar uma essa... censurada em alguma outra coisa, meio que fazer um eufemismo ali, mas... né? Enfim, adiante. É aquela coisa... Eu vou repetir o que eu já disse no primeiro podcast. Eu esqueci o começo de Komi-san. Eu esqueci algumas coisas do começo de Komi-san. Porque, inclusive, isso é uma coisa que eu posso criticar já, sem dar muito spoiler, que esses personagens que estão sendo apresentados agora, eles são estereótipo pelo estereótipo e nem bem desenvolvidos eles vão ser futuramente. Pelo menos até o capítulo... até bem lá pra frente do mangá. Existem alguns personagens secundários muito legais de Komi-san, porque ele vai desenvolver algumas coisas, algumas piadas são até interessantes e tudo mais. Ele vai pegar... a própria personagem Shunibyo vai ter... provavelmente não vai ser serializado ainda, mas você vai ter partes dela que a gente vai ter um pouco mais de desenvolvimento, você vai ter, vamos dizer assim... o estereótipo do personagem sendo abordado, sendo subjugado, e você ter até um pouco de evolução de personagem. A Yandere, até onde eu sei, não. Isso é um problema que eu tinha realmente me esquecido de Komi-san. Então, eu posso considerar isso como um problema mais da obra? Eu acho que é um pouco fora de tom apenas. Porque, assim, se você pegar isoladamente, as construções que envolvem o yanderizismo dela não são ruins. Eles são até bem dinâmicos para fazer boas construções de cena e dando o benefício de, eu vou de repente diminuir a iluminação aqui e utilizar esse contexto mais macabro para fazer essas cenas. Funciona bem, visualmente são bonitos, eles usam bons enquadramentos para fazer essas cenas. Eu acho até legal como em alguns momentos esse momento mais creepy tá muito mais no contexto da ótica dessa personagem do que dos outros. Às vezes a própria Komi, quando ela interagia com essa situação e tinha os momentos de quebra, sendo um pouco mais chibi e tal, se quebrava esse ambiente mais tenso. Então você tinha construção e quebra de tensão a todo momento, utilizando o contexto, fazendo cenas que utilizam a iluminação para fazer uma cena bonita com a Komi, ou uma iluminação que vai tornar mais creepy essa personagem, ou a própria construção de comédia ali no meio para quebrar sempre essa questão mais dark e a piada com a Yandere em si. Então, isoladamente, porra, da hora, legal, bem dinâmico, bem multidisciplinar em utilizar esse ambiente, essas construções de cena. Mas se eu pensar no macro, eu fico tipo meio, caralho, eu tenho que levar isso a sério, eu não tenho que levar isso a sério. É um ponto um pouquinho too much que a Komi-san colocou na sua história, que de fato eu não esperava e não fazia muito sentido comparado ao tom das outras piadas. Eu sei, é uma yandere, queria fomentar muito mais esse aspecto, mas caralho, se você parar pra pensar no ambiente real, é que Komi-san, por mais absurdo que às vezes seja, com o lance do arregal e lambendo o cabelo, ou fazendo tipo pensamentos dentro do banheiro e coisas do tipo, nunca passou muito da linha do too much nesse sentido. E com essa sketch da yandere foi um pouquinho too much, sim.
Então, novamente, eufemismo de foi um pouquinho, porque não foi um pouquinho, foi pra caramba. Inclusive, a gente só tá vendo. A gente não, porque eu não vou me incluir nessa. Vocês só estão vendo isso dessa maneira por conta da produção. Sim. Porque se não fosse as quebras e a montagem de cena que a produção fez, e aí também tem questão da quadrinização do material original, mas principalmente na transição de mídia, eles conseguiram trazer muito um tom cômico pra tirar a atenção disso. Só que tem momentos específicos que a tensão é inerente. O senso de perigo em cima da montagem de cena é inerente. Quando ele é literalmente sequestrado, preso num quarto, ou no caso, depois, no armário, e ela fala, não, vou te jogar da montanha. Ah, mas é a fala de efeito da Yandere. Eu entendo, eu conheço Yandere, eu já vi a Yuno. E eu sei o que é Yandere mal escrita. Porque eu vi a Yuno. Então, quando você tem essa construção pelo estereótipo, você tem esse tipo de cena que você pode construir por conta do estereótipo. Só que, cara, tem uma coisa que se chama correlação de causa e consequência. Se você faz uma merda, o seu personagem faz uma merda, você tem uma relação de causa e consequência nisso. Qual que é a relação que eles estabelecem? Ah, ela sequestrou o Tadano e agora ela vai ter que pedir desculpa e a Komi vai ter que aceitar. Pô, esse é o seu trabalho de relação, de estabelecer com relação a Yandere? É complicado. Porque ela não é como se parecesse metade do episódio ou uma sketch. Ela teve um episódio quase que dela. Se a gente pegar tudo aqui, o episódio é quase que dela. Então, você precisa ter um trabalho e ter um valor em cima disso. Porque, querendo ou não, estereótipo por estereótipo, piada por estereótipo, a gente vê em todo lugar. Mas se você agregar piada por estereótipo, com contexto e com algum valor, e não precisa ser a lição de moral, pode ser uma base satírica, beleza. Só que aqui você não tem isso. O que sustenta essa sketch, ou no caso esse episódio, é literalmente a piada com relação ao estereótipo dela e a montagem de cena e a direção em geral, que é muito boa. Mas a ideia em torno disso, cara, literalmente, se você deletar esse episódio, ele não vai fazer falta nenhuma. Porque valor macro? Não. Valor em correlação de personagem? O que tem é forçado porque ela precisa entrar no grupo, né? Porque literalmente quando você completa a quest, você tem que adicionar no grupo. Então até essa correlação que poderia ser feita na resolução é forçada. O status quo da personagem mudou? Não. Ela evoluiu? Não. A Shinobio, em 3 minutos, teve mais valor do que esse episódio inteiro. Porque a Shinobio fez a ação com base na relação entre elas, ela teve uma mudança de perspectiva e principalmente, não só mudança de perspectiva, ela se sentiu em conflito. Porque ela tinha, em um momento, ela falou, pô, a Komi me aceitou. E dentro desse momento, ela falou, pô, eu preciso agir de maneira normal, porque agora ela tá me aceitando dessa maneira, eu vou agir de maneira normal. Aí vem ao ponto, ela volta e fala, não, o normal é agir como a Shinobio. Então ele vai e coloca esse ponto e estabelece. Então você tem uma relação de conflito. Aí ele amarra esse conflito ainda com o Tadano, porque o Tadano também era Shinobio, contextualiza. Ou seja, olha o tanto de coisa que você faz. Em macro, com relação de personagem, estabelecer e desenvolver personagem, correlacionar perspectivas. Ou seja, a relação entre os personagens e a piada tem muito valor. O episódio 4, com relação a ela, não tem valor nenhum. Porque você deleta esse episódio e você não tira nada. A não ser a qualidade inerente da montagem visual, das piadas, isso beleza. Mas quando eu falo em questão de roteiro e de texto, esse episódio não teve quase que valor nenhum. Teve um outro ponto, inclusive, que a conclusão de conflito não é sobre Yandere, é sobre a relação do Tadano e da Komi. Porque meio que depois disso tudo, o conflito final é de fato a Komi se sentir culpada por tudo que aconteceu. E ela não tem culpa, e meio que gera-se um momento de distância da comunicação entre eles, obviamente, porque gera-se conflito externo, os dois têm dificuldade de comunicação, vai gerar um ruído e eles vão começar a se comunicar da forma deles e entrar num consenso ou conectar melhor a sua amizade, os seus pensamentos e coisas do tipo. Vai, né, melhorar a sua conexão. Só que o ponto em questão, que é o conflito externo, que é essa Yandere, ele é quase irrelevante.
pro conflito em si, ou pra conversa final que eles tiveram. Porque, de novo, a conversa é boa? Eles debatem mais uma vez questões de comunicação, da dificuldade que esses dois têm sobre entendimento, o que é o valor da amizade, eles escolherem estar nesse relacionamento, né? Nesse relacionamento de amizade. E você tem isso daí tendo valor para a conversa em si. Mas o que engatilhou essa conversa, zero valor. Não tem nenhum tipo de resultado benéfico por a introdução e adição dessa personagem. E tudo que ela fez não respalda a nada aos dois que estão ali. Porque meio que, esquece isso e a única coisa que a gente vai conversar é esse ruído de linguagem que tivemos aqui sobre a nossa amizade, porque eu trouxe perigo pra você. Tá, mas você não trouxe perigo pra mim. Foi uma porra de uma yandere que me trancou num armário quase que o dia inteiro. Então, meio que essa questão de culpa é meio desproporcional ao próprio conflito que aconteceu. O momento é bonitinho? Mas ao contexto macro, não faz sentido. Só pontuando esse aspecto, eu não dou nem valor pra isso. Porque essa situação, esse contexto que você comentou do conflito entre eles, esse ruído da dificuldade deles se comunicar, não tem valor nenhum, sabe por quê? Porque simplesmente foi arquitetado para ser dessa maneira. Porque se você pegasse o contexto do anime, é literalmente, os dois conversam, ela fala, a culpa é minha pelo que aconteceu com você. Os dois têm esse ruído entre eles, o Tadano tenta falar, não é culpa sua, transição de cena, a yandere veio pedir desculpa. Se a yandere aparecesse 2 minutos antes, não haveria esse diálogo, não haveria esse conflito, tudo estaria resolvido porque ela pediu desculpa, ou seja, a culpa não era da comissão. Mas vamos colocar ela pedindo desculpa depois para dar tempo da comissão falar que a culpa é dela. Porque aí a gente cria esse conflito que vai estabelecer a relação entre os dois para falar, não, a comissão se preocupa muito com você, Tadano, a ponto de que é melhor você não ter a minha amizade, porque pode ser que a yandere louca te cause problema, né? Ou seja, é estruturado de maneira a falar, não, esse aqui é um conflito que existe, quando na verdade o conflito já estava resolvido há muito tempo. A única diferença é que eles colocaram o pedido de desculpa depois. Aí fez parecer, não, a comissão tá se sentindo culpada. Não tá se sentindo culpada, cara. Ela simplesmente colocaram uma ordem de acontecimentos para que parecesse que ela tá culpada para falar. Criamos um conflito e aproximamos dois personagens. Isso é muito besta, pra não usar a palavra pior. Besta, tô usando muito de eufemismo. Sim. Porque, inclusive, pior ainda. Porque quando você pega o contexto, ela se sentiu culpada pelo que ela traiu para o Tadano. Transição de cena, eu te perdoo. Cara, respeita o sentimento dos seus personagens, por favor. Se você já faz essa atrocidade em montagem, respeita o sentimento dos seus personagens. Ela acabou de falar que estava a ponto de fazer amizade com o único amigo dela. Tem também, não é o único, mas tipo, o mais importante amigo dela, o primeiro, tava nesse ponto pra falar, não, a yandere pediu desculpa, tá tudo bem, tá aceita no grupo. Pô, irmão. Desculpa. Quando você racionaliza isso, entende os processos que foram feitos aqui, fica pior. E sabe que é uma coisa legal? A gente só tá pegando no pé desses pontos porque levamos Comissão a sério como uma obra excepcional. Então, se ela tem que ser redonda, que seja redonda em todos os aspectos. Coisa que ela tava acertando e continua acertando, de fato, tirando essa sketch que foi muito too much, a ponto de levantar essas questões sobre até âmbitos macros da narrativa que antes eles estavam sendo acertados e como a comédia impactava e veiculava as situações. No episódio 5, volta a funcionar. Nesse episódio 4, que é sem yandere, pelo amor de Deus, não conectou. Não foi assertivo. E até o próprio estereótipo foi, pelo amor de Deus, tenho essa personagem pra criar conflitos porque eu sou uma yandere. E pronto. E acabou. É muito simplório, é muito desproporcional a âmbito de causa e consequência. E, vamos passar pano porque ela é assim, ela é maluca, ela é excêntrica e tá tudo bem. E transição de cena.
Precisa ter um freio pro chip não acontecer tão rápido. Putz, sério? Isso? Sabe? Freio em uma Caralho! escola de alunos excêntricos é o que não falta. Não, pois é. Situações para criar conflitos, teoricamente, quando você cria personagens bem embasados e com defeitos e limitações bem definidas, o conflito está pronto por si só. Oregairu fazia aula em fazer isso, sabe? Dava aula em fazer isso. Ele poderia apenas continuar utilizando o que ele já tinha feito isso muito bem. Você cria o estereótipo da semana, né? Cria-se o personagem da semana, cria o conflito em âmbito desse estereótipo, respeita esse estereótipo, apresenta esse personagem e cria mais um pro cast. Foi feito dessa mesma forma da estrutura? Teoricamente sim, mas a proporção e a causa e consequência em cima dessa Yandere foi zero, porque os conflitos que ela trouxe para a obra foram muito maiores do que, de fato, foi respeitado aqui. E volta-se ao ponto de comparação ao episódio 5, que tivemos tanto a garota de cabelo rosa, que é a rival da comissão, ou ela se diz rival da comissão, quanto a Shinoibyo, que são duas coisas que funcionam perfeitamente para voltar ao ponto estabelecido de construção de personagem pelo estereótipo, utilização do estereótipo para fazer uma sketch, introduz esse personagem de uma forma benéfica para veicular mais um conflito ou mais um personagem àquela gama que eles estão criando para fazer a introdução de personagem, segue o roteiro em cima disso, criando esse ponto que foi positivo e adicional à narrativa como um todo, a acrescentar o cast de personagem, tanto que, a própria cachorrinha, por exemplo, eu estava aqui no cast de personagem para fazer a sketch do Miojão. Então, tudo bem, beleza, acrescentado, show. Ou até mesmo, se você vai fazer um personagem ser pontual para um conflito dela ser separado, pelo menos por enquanto, para a introdução, ou a coisa acontecer muito mais na cabeça dela, que é o caso da rival, também funciona perfeitamente bem, porque daí você também utiliza a própria produção para fazer boas montagens e visuais que saem extrapolam a criatividade para fazer cenas muito mais bem elaboradas, e aí tem o seu valor da própria produção, tanto pro momento quanto pro macro, pra apresentação de personagem. Obrigado por falar tudo isso, e mais uma vez isso vai se provar no futuro que a Yandere não devia estar nesse roteiro, porque até a piadinha do que eu fiz precisa ter algo para parar o chip, nem para isso ela presta. Uhum. Se minha memória não estiver falhando, daqui para frente ela vai ser aquele sketchzinha de fundo de ela tá morta de ciúmes e Yandere no fundo da tela. Assim, personagem completamente dispensável. Pois é. Tanto que é até engraçado... Inclusive... Fala aí. Inclusive, Thunder, eu gostei da forma como você nomeou as duas, né, desse episódio 5. Porque você não usou o estereótipo da rival e da Shinoibyo. Você nomeou da seguinte maneira: as duas coisas. E eu vou ser bem sincero nesse momento. Elas não merecem esse tipo de nomenclatura. Principalmente a Shinoibyo, que eu vou defendê-la com a minha vida. Criou-se... nível de fidelidade com relação à realidade com aquela personagem ultrapassa a Via Láctea através dos cosmos doravante. Cara, é esse aspecto que eu vou defender, porque sair do episódio 4 com a Yandere e você ir pra Shinoibyo, você literalmente tem um flashback, acho que do episódio 3 de Oregairu, que é o gordinho Shinoibyo. Lembra? Nossa, velho. Fantástico, fantástico. E eu me senti num déjà vu pela forma como foi feito, e principalmente porque aqui a comissão ele tem um aditivo a mais que a comissão não consegue falar. Ela tem esse problema para comunicar. Então você tem mais um elemento que você coloca na relação que já é complicada pelo próprio estereótipo de personagem. Então, esse sketch dela em si, é que, querendo ou não, se não me engano, no episódio 5 a gente tem 4 sketches. 4 ou 5 sketches. É bastante. E mesmo com esse pouco tempo, o quanto que a gente conseguiram falar por ela, e ela é um ponto muito interessante, porque o estereótipo é funcional, e ele tem um reflexo, e não é só a comissão que faz isso, até citei aqui o próprio Oregairu, que também trabalha isso,
Você correlaciona ela com o protagonista, porque o protagonista também é Shunibyo, então era Shunibyo, então você tem esse tipo de desenvolvimento. Aquela montagem de cena do Tadano fazendo o love. Já vi aquilo em algum lugar. Só que o anime que eu vi tinha uma calcinha na cabeça. Vi isso em algum lugar, entendeu? Você sabe do que eu estou falando. E não obstante, eu já vi isso em outro lugar, mas só que o protagonista berrando falando que ama ela. Mas tudo bem. Então, não existe nada mais Shunibyo que aquilo. Então, tipo, eu protejo, eu defendo o Tadano como um excelente Shunibyo, encarou muito bem a persona. Então, você ainda tem esse aspecto de desenvolver o protagonista por torno da piada e contar o passado dele. Ou seja, você consegue correlacionar os personagens. Lembrando, uma sketch que isso aqui não teve mais de 5 minutos. Uhum. Você consegue contextualizar o personagem, você consegue apresentar contexto, apresentar dificuldades de bloqueio. A cena em que ela vai, se tem aula de educação física e ela não tem um par, e tá todo mundo em cima da comissão, ela fala muito por si só. E a maneira como ela reage àquilo, principalmente a montagem do storyboard, a forma como ela se posiciona, a forma como ela sai de perto de todo mundo. Então, esse nível de detalhamento e a forma como o anime trabalha isso, dá muito valor. Porque, querendo ou não, você olha pro diálogo dela e você ri da cara dela. Ou melhor, você tem vergonha alheia. Porque se você não tivesse empatia, você só riria. Como ela consegue criar empatia, você tem vergonha alheia. Então, esse que é o ponto. Quando você tem uma obra que apresenta o personagem Shunibyo e você ri da cara dele, é uma coisa. Quando você tem um personagem Shunibyo que você olha pra ele, se sente com vergonha alheia e tem tanta empatia que você fala, você é muito cringe, é outra coisa. E começando nesse segundo caso. Então, parabéns, porque essa personagem Shunibyo, ela é muito interessante, ela tem muito valor, principalmente com a dinâmica, que de texto não existe tanto com relação à comissão, porque é unilateral, só ela fala, mas é interessante a forma como eles abordam, e esse é um estereótipo válido a se trabalhar. Ele é um estereótipo que agrega a comunicação como um todo, porque ela tem uma linha de comunicação completamente diferente de qualquer outro estereótipo, porque é um estereótipo mais único nesse sentido. Porque frases de efeito, hipérboles, criar a fantasia no mundo real. Você tem uma série de outros estereótipos aqui, personagens que trazem aí outros pontos dentro da temática de comunicação, mas ela é especial pela própria forma em si. Porque qual outro estereótipo utilizaria todos esses veículos de comunicação que ela utiliza? Não tem. E aí eles respeitam isso muito bem, criando não só essa personagem pela personagem, mas também dando uma base ao Tadano nesse aspecto de Shunibyo. É muito assertivo, é muito positivo, é responsivo, inclusive, e cria essa curiosidade até pela própria Komi de uma personagem excêntrica, tanto quanto os outros, né, por causa do próprio estereótipo, e ela aceitando essa excentricidade por essa curiosidade, vendo como algo novo, uma nova perspectiva, e aceitando e criando empatia por conta dessa personagem, criando um momento de entender a outra pelos seus próprios meios. Eu achei fantástico. Tipo, realmente, uma das melhores sketches que Komi-san trouxe pra gente, de fato. Que também, né, o próprio episódio, esse episódio, inclusive, ele trouxe uma coisa que eu falei, pô, legal, você tá introduzindo não um personagem, mas um contexto, ou melhor, dois contextos que não envolvem a apresentação de personagem, mas você já tem os personagens ali, você vai utilizar eles para criar interações. E foi uma na casa da Komi e uma no cara do Miojão. Dois momentos ótimos, porque, de novo, você cria uma situação onde você já estabeleceu os personagens, vou criar um novo ambiente para eles interagirem e tá, vai, na casa da Komi você tem a Komi Arara. Mas, enfim... que é um acréscimo ali de mais um personagem. Mas o contexto está mais do, olha, vamos conhecer mais o cotidiano da Komi, vamos conhecer a casa dela, vamos criar uma situação até de uma comédia romântica aqui, que esqueci o nome dela, é a de cabelo rosa. Najimi? Hã? Najimi. Isso, a Najimi. Ela cria esse momentinho e fala, vou criar essa situação aqui
para criar a brincadeira da comédia romântica. Mas é uma comédia romântica. Não, pois é, mas dessa vez você cria de fato um contexto ativo em primeiro plano para essa comédia romântica ser criada pela sketch. Eu acho isso muito legal, porque aí você tem todo o acréscimo de situação, de contexto, por construção de cena, por construção da própria piada, e você tem um momento que tem mais valor, não apenas ficar acrescentando personagem em cima de personagem, e inflando o cast. Então dá tempo aí para os próprios personagens que já foram introduzidos interagirem, se conhecerem, criarem momentos entre eles, quebra o plano da própria escola, vai pra casa, vai pra comer miojo, cria-se coisas diferentes para você fazer esse aproveitamento de personagem que começou a expandir mais. E todos eles foram muito bem construídos e acrescentaram novas situações, novos ambientes para fazer interação de personagem. Só uma correção, a mãe da Komi não é a Komi Arara, na verdade ela é o contrário da Komi. Não sei se você vai perceber. Não, de fato. É o conceito oposto. Não, é o conceito oposto, mas visualmente é a brincadeira que eles até fizeram ali, sabe? Sim. Inclusive... É a mamãe de 17 anos. É, a mamãe de 17 anos que... vai ser a família da Komi vai ser interessante de ser trabalhada futuramente. Ah, que legal. Tem coisas interessantes ali pro futuro casal Komi tá dando. Ou para os casais Komi tá dando. Para os casais? Como assim? O spoiler. Eu jogo na roda e saio correndo. Interessante! Ai. Inclusive, feliz de a ideia de que ela tem 17 anos tá só no texto e não no character design, diferente de um certo Maú. Sim. Eita. Mas isso a gente... Eu passo em branco a piada dela. Porque, de novo, ela ressaltando o estereótipo de ser o personagem... A mãe da Komi ser o completo estereótipo oposto da filha. Né? Na verdade, a filha ser o completo estereótipo oposto da mãe. E daí eu deixo a pergunta no ar de quem a Komi puxou. Bem, se o estereótipo ela puxou de alguém, seria do pai, né? Ela puxou os traços da mãe, o estereótipo do pai, talvez, não sei. Ou de ninguém. É verdade. Porque, cara, Maurício, eles vão fazer o que eu tô pensando? Porque é aquela coisa, personalidade é uma coisa, dificuldade de comunicação é outra. Então, independente da personalidade dos pais, se eles abordarem isso como algo individual de identidade, e não algo que você puxa dos pais, a dificuldade de comunicação, vai ser uma bela de ponto. Então, você deixou aí o gatilho. Pois é, eu deixei o gatilho, eu não sabia nem pra onde eu tava atirando. Mas tem boas coisas nessa interação dessa família. Que bom, cara, que bom. Porque daí você consegue ir pegando por osmose essa construção de personagem e quão profundo ele pode ser. Porque, de novo, o Komi-san, ele tá querendo propor não apenas ser um anime de comédia pela comédia. Ele tá construindo personagens, ele tá construindo temáticas, então as sketches dele estão aos pouquinhos fazendo tudo isso e trazendo aí essas novas perspectivas ou aprimorando elas. Então, bacana, façam isso de uma forma bem feita. Utilizam-se até dos ambientes para fazer tudo isso acontecer. Então, tô bem contente com tudo que eles estão fazendo, tô bem esperançoso em ver novas sketches, novos momentos para Komi-san começar a se desdobrar e ser muito mais do que apenas um anime de sketches, de piadas e que crie consequência aos atos e à evolução de personagem. Que de fato ele está fazendo isso acontecer aos pouquinhos e da forma correta. Isso está de fato acontecendo. E é nesse sentido que a gente compara bastante com a Kaguya-sama, que faz exatamente a mesma coisa. Exatamente. Enquanto ele apresenta sketches em primeiro plano para fazer toda a construção de comédia e dar o contexto da própria obra, você tem, no fundo, uma narrativa linear sendo construída justamente nessas sketches para fazer esse processo de maturação e desenvolvimento de personagem, porque, querendo ou não, a proposta da obra é justamente
Come você precisa ter amigos? Não, Come você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E espero que evolua bem, cara. Tô gostando cada vez mais de Komi-san. Tá sendo uma obra bem rica em tudo que eles estão apresentando. Muito por detalhes. Tem muito detalhe aqui que tá sobressaindo a contextos que eles estão criando. A Shonen Bio foi um exemplo disso. Puta, cara, que sketch fantástica. Que sketch muito rica de apresentar perspectiva, de apresentar um outro personagem, de fazer ele ter uma correlação muito positiva com a Komi, inclusive, por ser a primeira personagem que de fato interage com a Komi pela própria situação, e criam-se ali um momento onde a própria Komi está com essa personagem. Isso é muito positivo, cara. Isso é muito positivo, tô gostando bastante do que eu tô vendo. E continue indo bem. E continue longe daquela yandere. Não quero ver aquele ser de luz nunca mais na minha vida. Mas você vai ver. Esse é o meu medo. Você vai ver, infelizmente. Esse é o meu medo. Pois é. Se até a cachorrinha tava funcionando bem, espero que talvez essa daí evolua, ou se é pra usar ela, que use de forma responsiva, de causa e consequências das ações que ela está fazendo. Porque não adianta, né? Você ficar criando, se overextend aí dessa personagem e ela fazer algo muito grande e isso não ser impactado de uma forma positiva ou até negativa as ações de uma forma macro. É muito triste. Eu não sei se eu fico mais surpreso com você falar a cachorrinha Eu não vou lembrar o nome. e se dirigir a ela dessa maneira, ou por você ter metido um overextend Pois é, cara. pra fazer a alusão de muito tempo de tela, cara. É. De qualquer maneira, parabéns, os dois são péssimos. A cachorrinha eu uso porque eu não sei o nome daquela personagem. De cabelo verde. Pô, ela podia. Se não me engano. A Kari, isso, obrigado. Ela poderia ser a Otaku de Ramen, mas você prefere chamar ela de cachorrinha. Ela Isso prefere. diz muito mais sobre os seus gostos pessoais do que sobre a caracterização da personagem. Mas tudo bem. Não, senhor. Eu estou me referindo a como ela gostaria de ser vista. Ou como ela se vê em âmbito da Komi-san. Porque Ela se caracteriza dessa como forma. cachorrinha Otaku de Ramen. Tá bom. Você então... você dirigir-se a ela como cachorrinha representa muito mais o que você deseja e pensa do que a personagem em si. Não. Isso representa uma característica muito mais marcante dessa personagem do que Otaku de Ramen. Exatamente, porque é o que você quer ver. Ah, entendi. Agora eu vou me enviesar pra representar a personagem, entendi. Exatamente. Você quer ver isso, você pode ver à vontade. Eu tô em cima do ramen. Você quer ficar em cima do arregal da cachorrinha? Vontade. Entendi. Então a gente vai ser seletivo no que vai utilizar de adjetivos para os personagens. Faz sentido. Exatamente. Você seleciona a cachorrinha, eu seleciono o Otaku de Ramen. Tá entendi. Eu poderia selecionar... Cada um com as suas demandas. Inclusive, gente, o Igor acabou de abrir aí uma situação, né? De um cantor antigo que fez fotos numa banheira de miojo. Então talvez aí a gente já tenha começando a entender um pouco mais dos gostos do Igor, né? Isso foi longe. Caralho, banheira de miojo? Quem pegou. Essa daí. Literalmente. It's time to stop!